Amém, glória a Deus. Então, eu estava olhando o meu vídeo que eu fiz ainda agora e observando o que eu falei, não só nesse vídeo, mas nos outros anteriores. Eu falo muito do pecado de Adão e de Eva, né? Não sei se os meus ouvintes da Palavra de Deus já observaram isso, que a irmã Socorro fala-se muito do pecado da desobediência de Adão e de Eva. São os nossos pais. São os nossos pais. A Eva é a mãe de todo vivente. E Adão também. Eles desobedeceram a Deus, desobedeceram. Mas eles tiveram o seu castigo, a sua punição, tiveram. Só que nós, que nascemos em Adão, nós também, em algum dado momento da nossa vida, nós também desobedecemos a Deus. Nós também tivemos pecando, cometendo atos, ações que contraria o Espírito de Deus. Cada um de nós. Amém. Não vou enumerar aqui o pecado de adultério, pecado de fornicação, pecado de furto, pecado de mentira, pecado de ódio, pecado de inveja, pecado de cobiça, ira. A ira também é um pecado. A Bíblia diz que a ira é um pecado, a irritação, o ódio, a abominação, o assassinato. Todos esses pecados que nós estamos vendo se multiplicar no mundo, o aborrecimento, a briga, a contenda, etc. A prostituição que está aí, que é tema de reportagem, etc. Sai nos jornais. E outrora nós também, quando nós nascemos, a idolatria, deixamos de falar da idolatria. Outrora também nós estávamos envolvidos, inseridos nesses cenários de pecados, de desobediência a Deus. Então Jesus é o meu cordeiro, porque ele tirou o pecado da Socorro. O sangue dele remiu a Socorro nasceu, pecou, eu pequei. Nós pecamos, eu pequei diante de Deus, cometi pecados terríveis. Mas graças a Deus que eu reconheço que Jesus pagou um preço muito grande de sangue pelo meu pecado. Amém. Pelo nosso pecado. Porque eu creio em Jesus Cristo. Nós cremos. Então, através agora do sangue de Cristo, dessa expiação, eu bato na tecla, dessa expiação é que você e nós, o mundo, temos paz com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele foi para o céu, ele ressuscitou dentro dos mortos. Ele apareceu aos seus 11, porque Judas já tinha se extraviado. Ele disse: a minha paz eu vos dou. Quem dá paz é Jesus Cristo. Aleluia. É Jesus Cristo que dá paz, dá salvação, dá perdão de pecado. É Jesus Cristo que dá a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que dá tudo para nós. Ele que dá a vida, Ele que dá a morte. Ele que é a nossa esperança, Ele é a nossa redenção.
É Ele. É esse homem. Ele disse: a minha paz eu vos dou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, Deus, Jesus quer, nesses últimos dias, nessas últimas horas, Jesus quer que os pecadores se arrependam, nós, os pecadores de Sodoma e de Gomorra, de Nínive, nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas rebeliões, das nossas idolatrias, da nossa, enfim, de todo tipo de apostasia, e nos voltemos para o Senhor com pano de saco e com gemido inexprimíveis, clamando ao Senhor Jesus Cristo. E agora, nessa responsabilidade de apregoar a palavra de Deus, Ele quer que a gente apregoe a sua palavra, trabalhando junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Igreja de Deus. Aleluia. Nessa missão de falar da salvação. Então nós pedimos que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados de idolatria, de feitiçaria, de bruxaria, de fornicação, de prostituição, de ódio, de murmuração, pecados de murmuração, de inveja, de cobiça, de maldade, tantos pecados terríveis que nós estamos vendo, presenciando com esses olhos que a terra há de comer algum dia. E que esse povo se arrependa diante de Deus e diante dos homens. Amém. No livro de Colossenses, capítulo 3, a Bíblia diz para nós a exortação à santidade e o amor fraternal. Devemos amar uns aos outros como Deus nos ama, perdoar uns aos outros de coração. Alguma chateação, algum aborrecimento. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Ressuscitar com Cristo, ressuscitou com Cristo. Devemos buscar as coisas que são de cima. Que coisas são essas? Justiça. Que coisas são essas? Equidade. O amor de Deus. O amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus pelo pecador, pela pecadora, pelo perdido, pela perdida, pelo condenado, pela condenada. Amém. Esse amor que é inexplicável, o amor de Deus. Quem tem um coração cheio do amor de Deus, ama, tem piedade, tem misericórdia, tem clemência. Esse amor divino, celestial, que nós devemos estar cheio dele. Buscar a fé
que agrada o coração de Deus, buscar as coisas de cima. O Espírito Santo de Deus, a virtude, o poder, a alegria, pensar nas coisas de cima, aonde está sentado à destra de Deus. Jesus, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, está sentado, só olhando a gente aqui na terra, o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo. Será que nós estamos só pensando nas coisas da terra? Como eu já falei e disse, as coisas da terra são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Quem trabalha para Deus vai colher na hora de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? Devemos pensar nas coisas lá do alto, aonde estão os anjos, aonde estão os arcanjos, aonde estão os querubins glorificando ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Apesar de gerar 5 milhões de dólares em vendas anuais, a Crosby está perdendo 500 mil dólares. É para lá que nós devemos pensar. Aleluia. Louvado. E não pensar no que está acontecendo aqui na terra. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já estamos mortos e a nossa vida ela está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Amém. O mundo não espera a manifestação de Cristo, mas nós esperamos. Quando Ele vier com glória, com grande poder, numa nuvem, seus anjos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se manifestará. Louvado seja o nome do Senhor. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, nas quais também em outro tempo andaste quando vivei nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros, perdoando-vos aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o veículo da perfeição. Amém. E a paz de Deus, nós queremos a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Aleluia.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerte por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitos aos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, marido, amai vossas mulheres, a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filho, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pai, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça, equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor no céu. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para o que estão de fora, remindo o tempo. As vossas palavras sejam sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para toda a eternidade.